tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, faz um comentário aqui embaixo para nós e por último, clica lá no sininho na página da Pump. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem Natural. E hoje a gente vai falar sobre quem somos nós na fila do pão. Mas e afinal de contas, do que você está falando? Pois é, eu estou falando de quantas identidades a gente veste durante o dia, por que a gente faz isso e como lidamos com isso. Será que a gente veste as identidades de acordo com as nossas necessidades ou para agradar a alguém? Como é que isso funciona na vida de todo mundo? Estou aqui com a Sandrine Bilardi. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos a todos. Amanda Vieira. Tudo Olá, certo? pessoal, mais uma vez aqui. Vai ser ótimo, eu gostei do assunto. Exatamente. Quem não gostou desse assunto, né? E você, minha querida, bem-vinda. Obrigada, Lisete Capeleta, é um Lisete. prazer estar aqui. Muito bem, então a gente vai conversar sobre isso. Quem somos nós na fila do pão? Vou começar com você, Lisete. Uau. Bom, Lisete, quem é a Lisete na fila do pão? Eu tenho duas respostas. Eu sou aquela que cede o lugar para o idoso, se eu vejo um idoso na fila. Eu tenho respeito na pessoa que estiver com uma criança no colo, eu vou dar um lugar na fila do pão para ela e não vou criar confusão se o troco dá errado. Eu sou uma pessoa super tranquila em relação a essa empatia né, com as pessoas. Então, já vi muita gente, por incrível que pareça, na fila do pão brigando por causa do troco. Então, é bem pertinente. Então, eu não sou a pessoa que vai criar confusão com ninguém. E a segunda resposta seria o seguinte: eu sou a mesma Lisete que eu estou aqui hoje com vocês, a mesma Lisete que deu um bom dia para o porteiro, a mesma Lisete que chora pela minha mãe que faleceu faz 3 meses, a mesma Lisete que canta para o público, que canta para as crianças, que faz os shows, que tem a revista, que trabalha. Eu sou muito autêntica, então eu sou Lisete 24 horas. É claro, óbvio, né, que como jornalista, radialista, cantora, a gente em cada momento a gente tem que ter uma certa postura, né? Então a gente tem que assim, priorizar o respeito pelas pessoas. É claro que eu não vou falar de forma mais rebuscada com uma pessoa mais simples, vou saber como me comportar, assim como vou saber me comportar com uma criança, né, de falar de igual para igual, abaixar, enfim, aqueles cuidados que a gente tem. Então, eu acho que independentemente das nossas funções na vida, que principalmente agora depois dessa questão da pandemia, que nós tivemos que nos reinventar, né? Quantas pessoas deixaram de uma profissão, foram galgar outras, a própria economia criativa, pessoas que foram mandadas embora, tiveram que começar a fazer as suas atividades, seja no artesanato, seja como culinarista. Então, independentemente dessas várias funções, a gente tem que manter a nossa essência. Isso é a minha opinião. Então, na fila do pão, ou seja, na fila da carne, ou na fila do leite, ou em casa, ou aqui, ser a mesma sempre. Isso é... Você, Amanda, suas versões. Bom, não falando de religião, mas falando de fé, independente da religião, porque eu respeito todas elas, mas eu acredito na Bíblia. E eu acredito que os princípios deixados por Jesus, eles são fundamentais na nossa vida. Isso me trouxe uma característica como pessoa. Então, eu acredito que o amor a nós mesmos é importante, porque se eu não amar a mim, eu não consigo amar você. O amor ao próximo, ele é primordial, e amar a Deus sobre todas as coisas também. Então, isso faz muita diferença, tanto na minha vida profissional, como emocional, através da família. É você se doar. A Bíblia diz que quem dá, recebe mais do que aquele que espera. Então, quer dizer assim, poxa, se a gente fizer sem nenhum interesse, com certeza o retorno virá. E eu sou prova viva porque dentro da minha profissão, muitas das vezes eu modifico a forma de recebimento do paciente por conta da condição dele. O que é isso? É você entender que o paciente não tem condição nenhuma para estar ali, mas ele precisa ser atendido como outro, né? E aí você consegue fazer um preço menor ou, de repente, uma condição melhor de pagamento. E às vezes a gente perde
para poder ajudar o próximo. Só que a gente ganha, porque aquele paciente vai ficar bem, ele vai ficar curado e ele vai falar de você para todas as pessoas. E não existe melhor coisa na vida do que a gratidão. Eu sou uma pessoa grata por ter pessoas que eu amo ao meu redor. Eu sou uma pessoa muito grata por ter pacientes que me amam de verdade pelo pouco que eu fiz. O a mais no profissionalismo, ele é fundamental. Eu sou feliz por conseguir me doar a mais. E esse a mais é você transmitir carinho, atenção. Muitas das vezes eu tô ali como psicóloga, porque eu acabo ouvindo coisas, aí eu tenho que usar isso. Eu acabo sendo mãe também, porque, né, essa postura mulher nos faz entender que a gente é mãe também, até dentro de casa, né? Mas a gente tem que reconhecer que isso é importante para cada um. E, assim, cuidar do ser humano é um dom. E eu acredito que eu tenha isso, porque eu amo o que eu faço. Eu não saio de casa para ganhar dinheiro. O resultado, ele é Uma consequência. consequência, né? Então, eu, na fila do pão, sou uma pessoa que gosto muito de doar aquilo que eu aprendi a fazer e sem interesse. O interesse é a melhora do próximo. Não existe vitória melhor para um profissional de saúde do que um paciente com um bom resultado, né? Com uma cura ou com alívio da dor. Isso é sensacional para mim. E eu sou assim com a minha família, porque as pessoas me ligam e falam, olha, eu quebrei o pé, e o que que eu faço? Então a gente acaba sendo profissional também dentro de casa. Cuido dos meus bichos com a mesma visão que eu tenho com os meus pacientes. E assim, se hoje uma pessoa batesse na minha porta, já aconteceu, pedindo ajuda, sem condição financeira nenhuma, eu jamais deixaria de atender. Eu acho que é isso. Legal. Sandrine. Então, é muito bacana. Eu sou, na verdade, como terapeuta sistêmica, eu ajudo as pessoas a ter uma boa postura na fila do pão em qualquer momento, né? E muitas das minhas clientes, que a maioria são mulheres, vêm com uma postura errada, vamos dizer, fora do lugar. Então, eu atendi até ontem uma pessoa que tinha problemas profissionais e a gente viu numa constelação que, na verdade, ela estava com uma postura errada em relação à mãe. Olha, o que que tem a ver? Mas tem tudo a ver. Hierarquicamente falando. Exatamente. Ela se achava maior que a mãe, então ela julgava e criticava muito a mãe, e ela estava com uma postura errada, que a gente tem alguns princípios na visão sistêmica. Uma das leis é esse princípio hierárquico, né? Quem chega antes é maior que quem chega depois. E ela se sentindo superior à mãe, sendo arrogante, inconscientemente, ela não conseguia prosperar profissionalmente. E a gente vê muito isso nas constelações. Então, a gente tem posturas, mãe, filha, tia, amiga, namorada, esposa, são posturas diferentes e a gente tem que agir de maneira diferente com essas pessoas. Eu não posso ser como filha com minha mãe e ter a mesma postura de filha querendo ver a minha mãe como grande com uma pessoa amiga. Não, a gente é igual com uma amiga. Então, essa postura muito sutil, mas muito profundo, faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu restabeleço, assim, essas filas do pão, eu coloco todo mundo no lugar. A linha assim, direitinho. ninguém briga pro troco, Ninguém porque as briga. pessoas muitas vezes brigam, né, por esse Sim. troco, ou alguma coisa que nem pertence a ela. Com certeza. Então, quando a gente está no nosso lugar, a cada momento, a vida fica mais leve, mais equilibrada. Né? Então, Com eu menos doenças. com menos doentes. Então, eu convido a todos a olhar qual é a minha postura com tal pessoa. Eu tenho conflito com essa pessoa? Qual é a minha postura? E a gente não está aqui para acusar o outro, mas sempre se olhar para a gente Com mesmo. certeza. Primeiro, sou eu, né? O que eu estou fazendo de errado? Qual é a minha postura em relação a essa pessoa? E sabendo se eu estou bem ou não, a gente consegue mudar totalmente a comunicação. Então, Eu gostei, ela organiza a fila. eu organizo a fila, exatamente. Adorei A também. Sandrine é a organizadora da fila do pão. Adorei. Então, eu também sou a organizadora da fila do pão de vez em quando. Sim. E entendi que a gente tem muitas identidades, né? Então, eu não sou uma na fila do pão. Eu sou várias, porque a fila do pão é o nosso dia a dia, né? Uhum. E aí, quando eu acordo, se estou com o meu marido, eu sou uma. Eu sou a esposa, eu sou a mulher, às vezes sou a fêmea, né? Se estou só, não necessariamente serei a fêmea ou a esposa ou a mulher. Serei eu relaxada, por exemplo, no meu feminino. Conforme o dia vai passando, eu vou vestindo outras identidades, né? Então, eu sou agora, neste momento, a apresentadora e também a terapeuta.
em outro momento eu sou só a terapeuta, em outro momento eu posso ser só a apresentadora, em outros momentos eu sou a mãe, em outros momentos eu sou a filha, em outros momentos eu sou até a carrasca de vez em quando, porque às vezes precisa. Mas quem sou eu? Eu sou a Ive dentro de todas essas identidades, usando cada uma delas conforme a gente vai precisando, né? E como a Sandrine ajuda a organizar a fila do pão, com a terapia emocional, com as terapias quânticas, eu também sou essa profissional que ajudo as pessoas a identificarem Equilibrar, primeiro né? que elas são as pessoas mais importantes de suas vidas, né? Então, quem é você na fila do pão? A pessoa mais importante da minha vida. Essa tem que ser a primeira resposta, né? E sim, amo a Deus como sobre todas as coisas e entendo que sou feita à imagem e semelhança de Deus, portanto, amo a mim sobre todas as coisas. Não dá, né? não dá pra amar o próximo sem se amar. Sim. Nem a Deus. Sim. Quem Nem a seria Deus. eu se eu não me amasse, Né? eu não Sim, amaria a com Deus. certeza. Então, é importante que a gente identifique, né, essas coisas que durante o nosso dia as coisas vão acontecendo e a gente pode e deve assumir as nossas diferentes roupas, que são as nossas identidades. Que se estivermos na praia, seremos mais leves ali naquele momento. Se estivermos trabalhando, assim, seremos leves também, mas precisaremos ter o olhar voltado ao trabalho, ao que estamos fazendo ali naquele momento, né? E aí a gente vai vestindo essas roupas conforme o nosso dia vai passando, e aí a gente vai equilibrando, que é o que você, Lisete, falou, e aí a vida segue num fluxo melhor, com menos dor, respeitando mais as hierarquias, né? Estando nesse momento de equilíbrio, primeiro com a gente e depois com o mundo que está no nosso entorno, E somos né? seres sociais, então a gente não vive sozinho. Não existe mais, eu vou lá no Tibete, numa montanha e ficar sozinho, Eu não gosto né? de ficar sozinha. não é? Então a gente tem Não que sei viver sozinha. a gente tem que se relacionar bem com as pessoas. É uma coisa que vocês falaram que é importante também, na minha opinião, é aquela coisa da PNL que mapa não é território, né? Que às vezes as pessoas se desentendem porque elas... Não, a pessoa tem, tipo assim, ou casamento, ou até dois amigos, enfim. E a pessoa acha que o outro tem que saber, tem que fazer o que ele acha que tem que fazer. E ninguém muda ninguém, né? Então, você, como você falou, você tem que se autoconhecer, tem que saber os seus limites, você tem que se amar, tem que ser, enfim, para você, a pessoa vai mudar por uma consequência natural, né, desse teu relacionamento, não porque você impôs, né? Então, isso que você falou, né, do autoconhecimento, de mas eu ter queria- respeito pelo outro. Eu creio que os exemplos, eles são importantes, porque assim, quando a gente convive perto de uma pessoa, a gente consegue se adaptar ao ritmo de vida dela. E quando você vê, você já tá fazendo, você já tá Sim, praticando. mas é uma coisa natural, Você né? vê como a importância, a convivência é Sim, importante com na certeza, vida. com certeza. Sim. Porque a pessoa também tem essa predisposição de Com ceder, certeza. né? Um relacionamento também, É, se sim, mexer tem de um que ceder. casal, tem que ceder, os dois têm que ceder. Mas você se autoconhecer, você ter essa tua postura de eu sou na fã do pão, como você falou, o outro acaba se modificando por consequência, né? Então isso é muito legal. Muito legal. É porque Né? a gente acaba que inspira as pessoas Com também, certeza. né? O Com amor, certeza. né, gente? O E o amor amor, é transforma. verdade. O amor verdade. O que o amor não faz? Ela acabou de falar da perda da mãe, Sim, e aí você vê o quanto isso foi importante pra ela, mas o amor modifica tudo isso. verdade. Você é mãe hoje? Sou Então, mãe, com sou avó. certeza, o amor que ela teve da mãe, ela vai transmitir aos filhos, Com e dos filhos certeza, para os netos, com e as certeza. coisas vão acontecendo. A gente depende, sim, dos nossos princípios, né? Dos nossos Isso é muito bom. princípios, dos nossos valores, Sim. das A nossas educação. crenças, né? Que, dependendo da maneira como encaramos, também podem ser alguns complicadores, porque a gente age sempre de acordo com os nossos princípios, nossas crenças, nossos valores e as nossas emoções. Por isso, né, a inteligência emocional é super importante, por isso a gente entender quem somos e como devemos agir quando estamos com nossos antepassados, né, com as nossas mães, nossos pais, nossos avós, enfim, e como temos que agir e reagir também com os nossos filhos, porque tudo isso pode, se a gente não age da maneira mais apropriada, eu diria, a gente pode
é ter maiores problemas, né? E o problema é que muitas vezes é inconsciente. As pessoas não se Com conhecem, certeza. né? Então ela não tem essa autorresponsabilidade. Se eu me conheço, eu faço alguma coisa errada, tudo bem, eu entendo, porque eu vou me autorresponsabilizar. Mas se eu faço alguma coisa inconscientemente, eu nem vou saber que, vamos dizer, minha culpa, né? Sim. Que eu tô no lugar errado. Então a gente precisa muito se conhecer e é um processo, né? É um processo. Não é um dia ou um final de semana que a gente vai se descobrir, né? É um Por isso- processo ao longo da vida. Vamos fazer terapia, né, gente? Com certeza. Fundamental. Usar ozônio. Fazer constelação, usar ozônio. A gente cantar. faz ozônio, Complementar. e Fazer terapia neural com a Isso, terapia Amanda. neural. A gente faz constelação. A vida é uma Com a eterna Sandrine. busca pelo equilíbrio, né? Sim. Não, e Não tem canta a parada, né? música. Quem canta seus males espanta. Com certeza. E aí aqui pode fazer comigo a mentoria em inteligência emocional. Olha, eu tô Completo, trabalho completo aqui. Ai, propaganda. E Funciona, ela me tirou de um luto. Olha, Olha só, bacana. né? verdade. Olha como eu estou, muito bem. Muito bem, exatamente. E é isso, né? Mas para que tudo isso aconteça, precisa de uma coisa, que é a gente se permitir, É. Com certeza. Querer, né? né? Só que não vai dar pra gente falar sobre isso agora, minha gente. Na próxima. Pois é, daqui a pouco um enxota a gente daqui, né? Eu já passava vassoura aqui. Acabou o nosso tempo. E nosso diretor já está ali com a plaquinha. Então a gente vai dizer tchau. Tchau. Hora Né? de dizer tchau. Mas pra gente dizer tchau, eu acho que a gente pode falar, dar uma dica rapidinho, assim, para as pessoas saberem quem são elas na fila do pão. Como faz para saber quem você é na fila do pão? Respira fundo, fica um tempo com você e se permite se ouvir, sentir e não ficar só no racional. Tira um pouco a cabeça e vai no corpo e vai sentindo como eu estou me sentindo. E tem essa coragem de se olhar. Amanda. Como ela disse, o olhar, eu acho que olhar no espelho faz muito bem. Se a gente conseguir reconhecer quem somos olhando no espelho, nossa, eu sou bonita, eu estou magra, eu estou gorda, eu me sentiria melhor assim, no assado, eu acho que seria muito bom. Porque tirar um momento de reflexão do nosso dia, ou para agradecer somente, isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Lisete? É uma compilação do que elas falaram. Acho que é importante quando você sair de casa, né, quando for ter contato com as pessoas, já primeiro faz a sua oração, faz a sua conexão com o divino, pede a orientação e pede essa condução, né, de você ter respeito pelas pessoas, respeitar os passos dos outros, né, e a partir do respeito pelo outro, a vida fica muito mais fácil, né, e Fica mais claro, leve. e buscando equilíbrio, nunca ter vergonha, né, de falar, puxa, eu não fiz isso, não, sempre tem uma solução, né, se a gente está nesse plano aqui, Deus tem um plano pra gente, sempre. Então, por mais que a vida da gente desencadeie, às vezes sai alguma engrenagem, respira fundo, né? E pede a Deus que Ele vai conseguir unir o elo e aí você vai seguindo a vida, né? É isso aí. E para você saber quem você é na fila do pão, eu sugiro que você respire profundamente, se conecte com o espiritual, seja ele quem for para você, e aceite as respostas que virão, porque elas sempre vêm e são certeiras. Então, respira, imagina se você está num lugar bacana e faça as perguntas necessárias. As perguntas muitas vezes são mais importantes do que as respostas. E a gente vê você no próximo episódio. A gente está sempre às 19h30, terças e quintas, aqui no Bem Natural. Beijo e fiquem com Deus.